quero dar as boas-vindas a todos e a todos desejar um feliz sábado. É muito bom poder estar aqui convosco, é muito bom podermos abrir a palavra do Senhor, estudar o que lá está, ver aquilo que o Senhor deixou escrito para cada um de nós, ver as orientações que Ele, ao pormenor, deixou, para que nada nos faltasse, para que nunca houvesse dúvidas na nossa vida, para que possamos viver felizes, ainda que num mundo, como todos nós sabemos, não é assim grande coisa e cada vez está pior. Nós queixamos-nos que é só violência, nós queixamos-nos que as coisas estão difíceis, nem sempre a nossa vida corre bem, mas nós temos que dar graças ao Senhor e transbordar de gratidão pelas bênçãos que Ele nos concede diariamente, pela sua companhia e dos seus anjos e porque nos dá a certeza de uma vida em que nada disto que nos preocupa e que nos magoa vai existir. Por isso temos de estar muito gratos, temos de estar com um sorriso permanente nos nossos lábios e com muita alegria no nosso coração. Eu hoje trago um tema, isto às vezes é engraçado porque nós vamos lendo as coisas, vamos estudando e depois há coisas que por alguma razão ficam ali retidas na nossa atenção. E não sei se é porque eu já estou a começar a entrar na fase de velhota. Os meus filhos dizem que eu já sou velhota. Pronto, eu acho que não sou, mas eles dizem que sim. Pronto, eles lá terão a sua razão. Não sei se é por isso. Eu hoje vou falar-vos aqui de um personagem bíblico numa fase muito particular da vida dele. Este personagem já tinha 85 anos. E nos 85 anos da vida dele, ele já tinha 40 anos de espera. Já lá vamos. Era da tribo de Judá, filho de um quenezeu chamado Jefoné. Os quenezeus eram descendentes de Kenaz, que era um dos filhos do filho primogênito de Esaú. Portanto, ele vinha de uma linhagem diferente e ele era filho então deste Kenaz. Não sei se já estão a perceber de que é que eu estou a falar. Provavelmente não, ainda não dei assim muita informação. Vou-vos dizer qual era o caráter dele. O caráter dele era o caráter de um grande líder. Gentil. Um estilo muito gentil. Deixa-me só aqui ver se eu consigo pôr-vos. Muito gentil. Era daquelas pessoas que ninguém via. Ouvia muito dificilmente. Aquilo que nós chamamos hoje em dia um low profile. Uma pessoa que não aparece, mas está lá sempre. Lá, a gente olha, lá está. E era um indivíduo que trabalhava fora dos holofotes. Ele não queria ter protagonismo. Ele queria fazer o trabalho dele tranquilo. E estava sempre disposto a correr os riscos que fossem necessários em prol da obra de Deus e a dirigir pelo exemplo. Ele dava o exemplo. Ele era generoso. Ele era muito resiliente e perseverante. E era um homem cuja fé era enorme. Já sabem, eu pus ali o nome numas letras esquisitas. Já sabem quem é que eu estou a falar? Vamos lá, eu vou-vos dizer. Chamava-se Caleb. Era um dos 12 espias que foi ver aquela terra que manava leite e mel, amando do Senhor, através de Moisés. E então o nome dele escreve-se como está lá em cima. E é aquilo, se nós traduzirmos para a nossa linguagem, o primeiro símbolo quer dizer cá, os outros dois símbolos querem dizer leve. Cá quer dizer conforme e leve, coração. Por isso é que o título desta pregação é Conforme o Coração. E vejam, não era conforme o coração dele, era conforme o coração de Deus. Bom, este grande líder, Caleb, que foi testemunha de coisas extraordinárias que aconteceram ao povo de Deus naquela altura. Nós estamos a falar na altura do Êxodo, na altura da libertação do povo de Deus da escravidão no Egito. E Caleb era ainda jovem, tinha 40 anos, ainda era jovem e assistiu a coisas extraordinárias. Assistiu às 10 pragas, assistiu à abertura do Mar Vermelho, que lhes permitiu a eles, povo de Deus, atravessar o Mar Vermelho em segurança, mas que engoliu todos aqueles seus adversários, todos os carros e as tropas de Faraó.
ele assistiu a água a jorrar da pedra, ele assistiu a muitos milagres de Deus, mas assistiu também a algo extremamente importante. A Moisés a descer do Monte Sinai com as pedras, com as 2 pedras da lei nas suas mãos. Lei essa escrita pelo dedo de Deus. Portanto, ele é um homem que, na primeira pessoa, sentiu a presença e sentiu a ação de Deus na sua vida, na dele e de todos aqueles milhões de pessoas que estavam com eles a peregrinar no deserto. É interessante que ele, aos 85 anos, está numa situação muito particular. Sabem o que é que ele está a fazer? A reclamar uma promessa de Deus. Vejam este homem, tranquilo, low profile, está ali, à frente, a dizer: reclamo a promessa que Deus me fez. Então vamos contar a história, vamos relembrar e vamos tentar perceber porque é que este homem está na Bíblia, porque é que está lá a sua vida, porque é que teve importância e o que é que ele nos pode, através da sua vida, ensinar-nos a nós. Vamos voltar a 40 anos atrás. Estamos a falar no ano mais ou menos 1490 a.C. O povo de Israel, após algum tempo de viagem, chegou a um sítio chamado Cádiz, no deserto de Parã. Eu tenho aqui mais ou menos um mapa a mostrar toda a parte do percurso deles. Aquilo tem ali o percurso que eles fizeram. Eles agora estavam já ali mais acima, do lado direito, estavam naquela zona já pertinho da terra prometida. Eles conseguiam, ao longe, ver essa terra que Deus lhes tinha prometido, a tal terra que manava leite e mel. E já não era aquilo que Moisés tinha dito, já eram eles a ver, já era a ver. Mas vamos abrir as nossas Bíblias em Números 13 e vamos começar, para não ser eu a falar, mas a ser a Bíblia a dizer, vamos ler o versículo 1 a 3, que nos diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de lhe dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envia um dos seus líderes. E diz assim: enviou-os Moisés para o deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram líderes dos filhos de Israel. E agora põe-se aqui uma questão logo. Então, mas Caleb era filho de um quenezeu. Como é que ele era líder? Ele era da tribo de Judá. Eu fui ver como é que isto podia ser, porque o pai dele não era israelita de gema, como a gente costuma dizer. Então, aquilo que eu consegui no estudo que fiz entender é que a mãe dele, sim, era israelita da tribo de Judá. E isso dava-lhe a ele legitimidade para ser um israelita de gema. Pronto, ficou esclarecido como é que alguém cujo pai é de outra tribo, é de outro povo diferente, pode estar agora a ser selecionado como um dos principais e ter protagonismo dentro da sua tribo. E vejam que não é uma tribo qualquer, é a tribo de Judá, a tribo de Jesus. Bom, vamos continuar a ler. Versículo 6 diz que da tribo de Judá escolheu Caleb, filho de Jefoné. E agora vamos para o 17 a 24. Vamos continuar a ler este relato que é extraordinário. E diz assim: quando Moisés os enviou, estes 12 homens, para explorar a terra de Canaã, disse-lhes: subi ao Negueb e escalai as montanhas. Ou seja, eles tinham montanhas à frente. Eles tinham que escalar as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Como é a terra em que habita, é boa ou má? Como são as cidades em que vivem? São abertas ou fortificadas? Eles tinham que ir fazer um relatório técnico completo. Eles tinham que ver tudo. Vejam que estamos a falar de um povo peregrino no deserto, a viver em tendas, mas vejam o pormenor que este líder Moisés lhe pede em relação àquilo que era a missão deles. Eles não iam lá só para passear e ver se era bonito ou não. Eles iam ver coisas específicas que eram importantes para aquilo que vinha a seguir. Como é que é o solo? É fértil ou estéril? Tem matas ou não tem matas? Esforçai-vos e trazei produto da terra.
Era o tempo das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Riobe, à entrada de Amate. Subiram através do Neguebe e vieram até Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enaque. E diz aqui que Hebron tinha sido fundada 7 anos antes de Zoan, no Egito. E fala aqui de Enaque. Isto é importante, já vamos ver. Depois vieram até ao vale do Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual 2 homens trouxeram numa vara, bem como romãs e figos. Vejam o tamanho deste... Era um cacho de uvas, para serem 2 homens a ter que o carregar. Realmente era uma terra diferente. Tinha que ser uma terra especial, por isso Deus tinha escolhido para os seus filhos. E então diz que chamou-se àquele lugar o Vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Fala de Enaque. Pronto, vamos ver o que é isto de Enaque. Enaque eram gigantes. E quando a gente fala de gigantes, eu venho logo à minha memória aquele gigante que Davi derrotou. Era. Bom, eles vão com esta missão específica, vocês têm que ir, têm que ver todos os pormenores e vocês depois têm que nos relatar tudo aquilo que viram. Vão com cuidado e voltem. Eles andaram lá, engraçado, o número 40 aparece aqui tantas vezes. Andaram lá 40 dias. E durante este tempo, todo aquele povo que estava ali acampado, eu li um comentário que achei muito engraçado, que dizia que o deserto estava ponteado com as tendas daquele povo. Portanto, aquilo era uma imensidão de pessoas que estavam ali. E então estas pessoas que ficaram, estavam... Como é que vocês acham que elas poderiam estar? Numa expectativa total. Eles estavam digamos, 2 passos da terra prometida. Eles estavam ansiosos por saber como é que era esta terra que Deus tinha prometido para eles. Então estavam naquela ansiedade brutal. Vamos continuar a ler. Vamos agora para o versículo 25 a 27. Diz assim: ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, bem como a toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra que nos enviaste. Nela verdadeiramente emana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, ao ouvir estas palavras, ficou vibrante. Eles ficaram entusiasmadíssimos. Eles disseram: finalmente nós vamos para uma terra onde nós vamos ter aquilo que é do bom e do melhor. Vamos para a terra que o nosso Deus escolheu para nós. Portanto, eles estavam completamente extasiados com aquilo que estavam a ouvir. Bom, vamos continuar o relato, porque havia mais coisas, porque eles não foram só ver os frutos, eles foram também ver outras coisas. E então, continuando o relato, nos versículos 28 e 29, eles começam a dizer: o povo que habita nessa terra, porém, é poderoso e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque, outra vez Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Bom, quando eles ouviram falar desta dimensão, desta grandeza da terra, das muralhas altíssimas e dos filhos de Enaque. Então, mas quem são estes filhos de Enaque? São os gigantes, aqueles homens enormes que viviam naquela terra. Eles começaram a ficar um bocado preocupados. Aquela alegria exuberante que eles estavam a sentir no início com este relato começou a esmorecer um pouco e eles começaram a perder o entusiasmo e começaram a ficar com medo. Diz que ninguém ficou exuberante novamente. Começaram a esmorecer. E uma coisa muito interessante. Começámos a dizer que Caleb tinha assistido a milagres extraordinários. Nós estamos a falar há uns meses atrás. Há uns dias atrás, a água a jorrar da pedra. Mas eles agora estavam com medo. Bom, ninguém parecia lembrar-se destes extraordinários milagres que Deus tinha feito tão pouco tempo antes. Só estavam ali naquela fronteira. Eles só estavam ali porquê? Porque Deus fez esses milagres e os conduziu até ali, porque por eles próprios nunca estariam ali. A memória humana é uma coisa muito estranha.
A gente costuma dizer que as pessoas têm memória curta. E aqui eles estavam a ter uma memória muito curta. Pois já há tão pouco tempo eles tinham visto os milagres de Deus e agora já estavam a duvidar. Já estavam com medo daquilo que Deus tinha posto à frente deles. Bom, a sua interpretação, desde os espias, desta terra fértil, desta terra grande, desta terra imensa, aquele povo estava a começar a meter um bocado de impressão. E porquê? Porque, de alguma maneira, eles vinham de uma situação de escravatura e começaram a achar-se menores, ou a achar-se pequenos demais para poder enfrentar aquilo que tinham à frente. Irmãos, é o erro, na maioria das vezes, é o erro que nós cometemos. Acharmos que nós é que temos que ir, que nós é que temos que fazer. Não é bem assim. Deus não lhes tinha dito que eles tinham que ir e fazer sozinhos. Deus disse-lhes, vocês vão, que eu faço. E é isso que Deus diz nas nossas vidas muitas vezes. E nós, muitas vezes, somos como este povo, teimosos, tiramos ilações erradas, esquecemos de quem nos conduz, a mão forte que nos leva e reagimos da mesma maneira que estes homens. Portanto, eles tinham tudo ali à frente, manancial à frente deles, e estavam preocupados, estavam com medo. Neste momento, começa-se a ouvir choros e lamentos, começa-se a ouvir revolta e desespero. Mas 2 dos espias tinham ido. Caleb e Josué disseram, calma lá, tudo o que ele foi dito é verdade. É verdade, há lá gigantes, é verdade que há muralhas quase intransponíveis, é verdade que existem coisas que até nos podem amedrontar. Mas calma, nós vamos escudados por Deus, nós vamos amando de Deus. Qual é o vosso problema? Veja o que diz no versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Ele tinha a certeza que Deus estava do lado deles. Então Deus levou-os até ali, então agora é que os ia abandonar. Calma, ouçam o que eu vos estou a dizer. Esqueçam lá as dificuldades, porque até agora as dificuldades foram todas vencidas com a ajuda de Deus. Estes 2 homens tiveram esta reação, porquê? Porque acreditavam que mesmo mediante as adversidades que eles estavam a ver, Deus iria continuar a atuar na vida deles. Eles não estavam a ignorar de forma alguma as dificuldades, porque eles sabiam que elas iam existir. Mas o que eles estavam a dizer é que, apesar das dificuldades, Deus está connosco. Deus vai orientar-nos, Deus vai levar-nos para aquela terra, porque Ele disse que era ali que nós íamos ficar. Então, qual é o vosso problema? Às vezes nós também somos teimosos, mas estamos com medo de quê? Nós sabemos que somos peregrinos, tal como eles, nesta terra. Nós sabemos que nesta terra teremos aflições. O próprio Jesus disse. Mas nós sabemos outra coisa, que ele disse, tendo bom ânimo, eu venci o mundo, Deus está do nosso lado. Quando nós queremos que Ele esteja. Bom, nos nossos dias, o que vemos e a maneira como interpretamos aquilo que vemos é muito importante na nossa tomada de decisões. Se nós tivermos uma visão como tiveram aqueles 10 espias, aí eu garanto-vos que a nossa vida é um tormento. Porque vamos passar a vida a olhar para trás com medo da própria sombra. Agora, se nós tivermos a visão que Josué e Caleb tiveram, se nós tivermos a ousadia de reclamar a Deus a sua proteção, porque é isso que Deus quer fazer, aí a nossa vida vai ter problemas. Ai, vai sim, Senhor. Mas garanto-vos que eles todos serão resolvidos pela graça de Deus. E é isto que Josué e Caleb estavam a dizer àquele povo. Na verdade, vamos continuar a ver o que é que aconteceu. Em Números 13, 31 a 33, vamos ler o que é que nos diz. Os homens que com ele subiram, com ele, Caleb, porém disseram, não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel divulgaram um relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo, a terra por meio do qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enac são da raça gigante,
e éramos aos nossos próprios olhos, vejam o que eles dizem, como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. 2 homens dizem, não, acreditem, tenham a certeza que se Deus nos colocou aqui, é para nós prosseguirmos. 10 diziam, não, aquilo é mau, eles devoram-se uns aos outros, eles são enormes, eles vão matar-nos a todos, sem piedade. Irmãos, às vezes mantermos inabaláveis naquilo que acreditamos não é fácil. Uma ilustração que eu vi que se adequa mesmo a isto é quando, não é que eu veja porque não ligo nenhuma a essas coisas, mas às vezes lá em casa o meu marido e o meu filho gostam de ver um jogo de futebol. E às vezes assim, estão a jogar em casa. Aquela equipa está a jogar em casa, e claro, tem uma que não é da casa. E vê-se naquelas bancadas à volta do campo de futebol, a gente vê uma imensidão de adeptos portanto, da equipa da casa, e depois lá num cantinho vê os adeptos da outra equipa. Não é fácil, quem vem de fora, estar ali a torcer por aquilo em que acredita que é a equipa contrária. Aliás, se estiverem misturados nos outros, ainda são capazes de ter o passo acertado. Porque é mesmo assim, porque pode até chegar a dar violência. Mas, quando a nossa fé é inabalável, como diz um hino que eu costumo ouvir, pode cair o mundo, que nós mantemos-nos fiéis àquilo que Deus nos pede. O povo revoltou-se. E revoltou-se de tal maneira que, a certa altura, dizia assim, porquê é que nos tiraste do Egito? Virou-se a Moisés e a Arão. Porquê é que vocês nos tiraram do Egito? Nós estávamos lá tão bem, vejam só. Isto já é a ingratidão. Isto é a atuação do inimigo na vida das pessoas. É a atuação, às vezes, do inimigo na nossa própria vida que nos torna ingratos e que não nos permite ver quantas bênçãos o Senhor já fez na nossa vida. E eles, então, revoltados, começaram logo a dizer, vamos eleger aqui um capitão, vamos todos voltar para o Egito. Vejam como as pessoas, num momento de alegria, de exultação, porque vão para uma terra nova, ouvem alguém a falar de uma maneira que não era correta, porque aqueles 10 espias não foram corretos. Aqueles 10 espias, podemos dizer que, tendo dito a verdade, puseram a verdade da maneira mais negativa possível. Eles contornaram a questão, levaram a interpretações erradas para o povo deixar de acreditar. E isto é uma coisa importante. Eles decidiram que iam todos voltar para trás. Caleb continuou a insistir. Caleb revelou um caráter extraordinário. Vejam aquele homem sozinho, no meio daqueles milhões de pessoas, ele sozinho ali a dizer aquilo que ele achava que deviam fazer, que deviam confiar em Deus. Ele não discutiu, ele não insultou, ele não usou imprecações contra aqueles que estavam a dizer, a deturpar a verdade, nem em relação a todas as pessoas que estavam a revoltar. Ele foi dizer, vocês estão doidos, vocês o que é que é? Não. Ele manteve o seu discurso correto. Ele continuou a apelar ao povo. Não censurou o povo pela falta da sua fé. Não lhe cabia a ele censurá-los, cabia a eles tentá-los convencer a seguirem o caminho correto. Mas o povo não estava interessado em nada daquilo. Aliás, a certa altura, já estavam a começar a apanhar pedras para começar a apedrejar Moisés, Arão e aqueles 2 espias. Bom, o povo murmura, Moisés tenta apaziguar e agora o Senhor manifesta-se. Porque a certa altura Deus diz, chega, já chega. Deus é muito paciente, mas chega uma altura que Ele próprio diz, acabou, já chega. E Deus diz, eu vou castigá-los. Eu vou castigá-los. Lá vem Moisés. Moisés era mesmo um bom pastor, porque ele defendia ali as suas ovelhas e Moisés acaba por voltar outra vez a apelar ao Senhor, a reclamar ao Senhor. Em Números 14:11 fala exatamente sobre isso e diz assim, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Até quando? Deus, como é que é possível? Continuando no versículo 19, diz assim, Moisés,
que Deus disse, eu vou castigá-los. Mas este, perdoa, Senhor, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Porque, na realidade, o povo, desde que saiu do Egito até o sítio onde estava, sempre a murmurar, sempre. É uma coisa impressionante como o ser humano é. É uma coisa impressionante como a ingratidão se instala com tanta facilidade no nosso coração. É uma coisa impressionante como nós nos esquecemos tão rapidamente daquilo que Deus já fez. Bom, Caleb ficou amargamente desapontado. Em Números 14, 20 a 25, disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Tão certo como eu vivo, como a glória do Senhor encherá toda a terra, vejam o que o Senhor disse, eles foram castigados. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi, com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Mas o meu servo Caleb, no entanto, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente a possuirá em herança. Deus diz, aqueles que continuaram fiéis, que me continuaram fiéis, esses sim. E fala em especial de Caleb, porque ele diz que a terra que prometi, como é que ele diz? Eu levarei à terra em que entrou, porque ele tinha estado lá, e a sua semente a possuirá em herança. Aqui Deus definiu qual era a herança de Caleb e da sua família. É aquela onde ele pisou. Era uma terra específica. Bom, imaginem agora, Deus perdoa ao povo, dá aquela sentença, aquela profecia, nenhum daqueles iria entrar, daqueles que participaram nesta revolta contra Deus, e eles tinham pela frente ali mais uns anos de peregrinação. Diz aqui em 30, no versículo 30, diz o seguinte, não entrareis nesta terra, a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Os vossos filhos, porém, dos quais dizeis que seriam levados como presa, eu os farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que desprezaste. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Pois é, Deus é justo. Não podemos dizer que aqui Deus não foi bom para o seu povo. Não, Deus estava-lhes a dar o melhor. Eles não querem. Deus não obriga ninguém a aceitar aquilo que Ele tem para dar. Aqui diz que o espírito de voltar as costas quando há dificuldades ou a falta de fé pode ser um fenómeno que até hoje prevalece, que era aquilo que eles estavam a fazer. Mas digo-vos uma coisa, não é bíblico. Vemos em Caleb o homem que permaneceu, mesmo ao longo dos anos de castigo, porque ele sofreu o mesmo castigo dos outros. Ele teve que estar 40 anos a andar pelo deserto sem merecer, porque eles podiam ter entrado rapidamente. Mas ele diz que mesmo ao longo destes 40 anos, não houve uma única vez que ele dissesse às pessoas, eu bem vos disse. Ai, mas nós, quando temos razão, o dedo no ar, eu bem te disse, eu bem te disse. Olha que não foi isso que ele fez. Sigamos este exemplo. Ele não o fez. Não lhe competia fazer isso. Passaram-se então os 40 anos de peregrinação no deserto. Imaginem que não deve ter sido nada fácil. 40 anos. Durante estes 40 anos foram morrendo todos aqueles que queriam voltar para o Egito. Todos aqueles que, no fundo, desautorizaram Deus. Todos aqueles que não acreditaram na bondade e naquilo que Deus tinha para lhes dar. Foram morrendo todos. E agora, eles já tinham finalmente atravessado o Rio Jordão e já estavam ali à entrada da terra prometida. Tinham chegado finalmente. Olhavam, tal como famintos, em frente de uma mesa cheia de coisas boas, para aquela terra prometida, e sabem que o maior comentário que se ouvia entre o povo é: quem é que ia ficar com que terra?
Vejam como as pessoas são. Em vez de comentarem com gratidão o terem chegado ali, ao fim de 40 anos. 40 anos em que Deus os protegeu. 40 anos em que Deus os alimentou. 40 anos em que Deus não deixou que a sua roupa se rasgasse e as suas sandálias se estragassem. Vejam, eles estavam preocupados com qual é o bocadinho de terra que eu vou ter. E a gente, povo ingrato. Somos nós. Atenção, somos nós. Bom, Moisés sabia que isto podia vir a acontecer, porque Moisés era um homem sábio, era um homem de Deus. Então, sabem o que é que ele tinha feito? Ele já tinha definido tudo antes. Uns vão para aqui, a tribo deste vai para aqui, a tribo da lá vai para lá, pronto. E já tinha dado essas instruções a quem? A Josué e a Caleb. Já estava definido como é que era, porque nós sabemos que Moisés também não entrou. Provavelmente, na altura em que ele definiu isto, ainda não sabia que não iria entrar. Mas a verdade é que ele definiu logo, sendo um filho de Deus, um seguidor do Senhor, sempre com tudo corretamente ordenado, sempre com tudo programado com pormenor, conforme Deus gosta, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, o nosso Deus é um Deus de tudo organizado, não é um Deus de, se acontecer, aconteceu, não. Está tudo organizado, é isso que Ele nos ensina. Nós temos que ter também, devemos na nossa vida também ser assim. Bom, estamos então agora já às portas de Canaã. Vamos agora dar um saltinho ao livro de Josué. E é aqui no livro de Josué, no capítulo 14, que nós temos aqui o vislumbre daquilo que estava agora a acontecer a este homem de 85 anos. E ele diz assim, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Agora ele está a contar a sua história, aquela que nós vimos há pouco. E eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Eu trouxe aquilo e disse aquilo que eu sentia no meu coração. No entanto, os meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então, Moisés jurou naquele dia, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor teu Deus. Lembram-se que eu no início disse que Caleb estava ali para reclamar uma promessa? Já estão a ver qual é a promessa que ele estava ali a reclamar? Era aquilo que tinha-lhe sido prometido. A terra. Bom, vamos continuar. Diz, entretanto, que agora, pois, o Senhor, diz Caleb, conservou-me a vida. Pois, ele já estava com 85 anos, tinham passado 40. 45 anos já há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora tenho 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Ele estava forte, robusto. Deus preservou a sua força, a sua robustez física, apesar da idade, porque uma pessoa com 85 anos é natural que já vá perdendo as suas forças, mas Deus preservou. Qual era a minha força então? Tal ainda é agora para a guerra, para sair, para entrar. Porque eles sabiam que iriam ter que confrontar com certeza algumas pessoas, mas ele disse, eu estou aqui forte, eu estou aqui firme. Pela graça de Deus, eu mantenho-me aqui, tal e qual como estava há 40 anos. Agora diz, agora dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Agora ele está a dizer, venho reclamar a minha promessa. Agora dá-me, mas ele não está a falar, dar para a tribo dele, está, dá-me a mim, porque a promessa foi feita a ele. É engraçado, porque todas as outras terras eram para as tribos. Mas ele aqui diz, não, esta terra o Senhor prometeu-me a mim. E é o que aqui diz. Naquele dia, qual era a minha... agora dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouviste que os Enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. É certo que o Senhor será comigo para os expulsar como prometeu. Agora vamos ver. Ele está a dizer, ok, eu estou a reclamar esta terra para mim. Esta terra, que é para mim, quem é que lá vive? Os gigantes, os tais Enaquins. Mas ele diz assim, mas eu não tenho problema. É esta que eu vou. Esta é habitada. As outras provavelmente já estavam tomadas. Mas esta estava habitada pelos gigantes. Não há aqui no relato bíblico nenhum temor, não há nenhum medo por parte deste homem. Isto é fé, irmãos. Isto é certeza naquilo que o Senhor faz por nós.
Ele disse, eu vou, e tenho a certeza, está aqui escrito, não sou eu que estou a dizer, é certo que o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. Eu vou porque o Senhor vai comigo e Ele vai expulsá-los. Esta terra não é conquistada, mas vai ser conquistada, não é por mim, é pelo Senhor que vai comigo. Ele não queria nada para ele, low profile. Ele estava nas mãos do Senhor. Estes mesmos gigantes que ele ia expulsar, que ele estava a propor-se expulsar pela mão de Deus, eram aqueles que os outros tiveram imenso medo 40 anos atrás. São os mesmos. Mas ele continuou. Eu não tenho medo, eu vou seguir. Ele estava a afirmar que se Deus pode usar homens idosos para fazer isto, porque ele dava o exemplo, expulsar gigantes, então vocês todos que estão comigo não precisam ter medo. Eu sou idoso, eu vou lá e Deus vai me ajudar. Vocês são mais novos, não tenham medo. Não temam, Deus está connosco. Deus pode e vai dar-nos a vitória. Vamos ousadamente buscar aquilo que Deus nos quis dar. Bom, motivado pela fé, Caleb viveu sempre pela promessa. Também nós temos uma promessa, irmãos, não temos? Qual é a nossa promessa? O que é que Deus nos prometeu? Deus prometeu-nos que Jesus vinha buscar-nos. E vinha-nos buscar para nos levar para onde? Para a terra prometida. Nós somos tal e qual como este povo que saiu do Egito. Nós vivemos num deserto. Nós vivemos escravos do pecado. Jesus libertou-nos através da sua morte e ressurreição. Garantiu-nos a salvação. E nós continuamos a caminhar neste deserto que não tem nada de bom para nós, mas continuamos a caminhar para a terra que Ele nos prometeu. Caleb foi compensado pela sua fé. Viveu uma vida longa com vigor, até que na velhice, pela bênção de Deus, ele obteve a posse da terra. Sabem o nome da terra que ele obteve? Hebrom. Ouvimos falar muitas vezes de Hebrom. Esta foi a terra onde foram sepultados 2 patriarcas, Abraão e Jacó. Foi esta a terra que calhou Caleb. Os efeitos da fé na vida de Caleb foram muitos. Mas há 3 que eu gostava de destacar. O primeiro é coerência. Nós devemos ser coerentes. Caleb foi coerente. Ele viveu uma vida coerente. Falou do que viu e não submeteu a sua consciência à maioria, à opinião da maioria. Ele não queria saber se a maioria dizia que era vermelho. Se ele sabia que era preto, acabou. Nós não temos que nos submeter à vontade dos outros só porque eles são mais do que nós em número, ou são mais do que nós em poder financeiro, ou são mais do que nós em autoridade em termos de trabalho. Não! Os nossos princípios são os nossos princípios. E quando é não, é não. Chovam picaretas, mas não é não. Os nossos princípios estão inabaláveis, porque senão não merecemos ser filhos de Deus. Não merecemos aquilo que Ele nos dá. Outra coisa, eu fui buscar uma frase que eu achei extraordinária. É um indivíduo que se chama John Knox, que escreveu: uma pessoa passiva com Deus é maioria. Nós somos maioria se estamos com Deus. Não interessa se à nossa volta estão milhões de pessoas e nós sejamos únicos, mas se estivermos com Deus, somos maioria. Outra coisa que Caleb viveu foi contentamento. Nós vivemos sempre descontentes. Olha, estamos descontentes por estar a chover. Para a semana, se tiver sol, estamos descontentes por estar muito calor. Estamos descontentes porque somos altos. Estamos descontentes porque somos baixos. Somos gordos, somos magros. Estamos sempre descontentes. Ele não. Ele viveu com contentamento de acordo com a vontade de Deus. Extraordinário. A terra que pediu ainda era habitada, que nós vimos, pelos gigantes que tinham que ser derrotados. Ele não estava à espera, nem queria facilidades. Mas sabem o que é que ele queria? Estar no centro da vontade de Deus. Era aí. E é aí que nós devemos querer estar. No centro da vontade de Deus, que é o sítio onde nós devemos estar. Uma frase que eu ouço muitas vezes. Não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que tenho. Isto é contentamento. Não precisamos ter muito, precisamos gostar daquilo que temos. Confiança. Foi um homem com uma confiança extraordinária. Em Deus, não em si mesmo. E esta foi a chave da vida de Caleb. Confiança em Deus.
Caleb sabia que só poderia conquistar a terra pela presença e pelo poder de Deus. Isto está escrito em Josué 14, 11 e 12. Pois vão lá ler. Não há nada pior para um cristão do que a confiança em si mesmo. Caleb tinha um medo na vida. Sabem qual era o medo de Caleb? Que deve ser o nosso medo? É de pecarmos contra Deus. A recompensa pela fé foi receber a herança prometida. E nós também temos uma herança prometida e a recompensa está assegurada por Deus. Agora a pergunta que eu faço é, e não precisam de me responder, mas é para meditarmos. Eu já a fiz para mim várias vezes e pronto, e não gostei das respostas que eu dei a mim própria. Sou sincera. Será que existem gigantes nas nossas vidas? Quais são os que têm que ser derrotados nas nossas vidas? Isto é para nós pensarmos. Caleb derrotou todos, agora vou sublinhar, todos os gigantes que apareceram na vida dele. A maior tragédia da vida do cristão é a desistência. Nós, às vezes, desistimos. Nós entregamos os pontos com demasiada facilidade. E não podemos fazer. Nunca é tarde demais para subir montanhas e derrotar gigantes. Nós, há bocado, na classe da Escola Sabatina, estávamos a falar daquele ladrão que estava ao lado de Jesus, que nos últimos momentos da sua vida conseguiu a salvação. Nunca é tarde demais. A não ser que nos esqueçamos daquilo que Deus pode fazer por cada um de nós. Nunca é tarde demais para nós subirmos montanhas e derrotarmos gigantes. Não desistamos. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Não devemos desistir. Não nos devemos acomodar, irmãos. Mas devemos pedir a Deus, dá-me este monte. Dá-me este monte e vem comigo. Alguns gigantes que podem rondar a nossa vida e que nós, de certeza, necessitamos de derrotar. E estes gigantes são meus e são vossos. Temperamento explosivo, perdemos a razão. Desonestidade, a mentira, vícios, o orgulho e a soberba. São gigantes que nós temos na nossa vida. Ele encontrou gigantes de carne e osso, mas os nossos gigantes são outros, porque nós não temos gigantes daqueles martirizados, mas temos outros. É possível vencer todos os gigantes pelo poder de Deus, mas enquanto nós nos compararmos com esses gigantes, sabem o que é que nós somos? Do tamanho de gafanhotos. Não nos podemos comparar com estes gigantes. Nós temos que olhar é para Deus. A fé de Caleb, isto agora é uma citação de Ellen White, que diz, está em Patriarcas e Profetas, na página 465. A fé de Caleb agora era precisamente igual à de quando o seu testemunho se tinha oposto ao mau relato dos espias. Quer dizer que em 45 anos ele não mudou nada. Porque ele estava a seguir a vontade de Deus. Tinha acreditado na promessa de Deus de que levaria o seu povo a possuir Canaã e nisto seguira inteiramente o Senhor. Tinha suportado juntamente com o povo a longa peregrinação no deserto, participando assim dos desapontamentos e trabalhos dos culpados. Contudo, não se queixou disso, mas exaltou a misericórdia de Deus que tinha preservado a sua vida no deserto. Vejam a diferença de visão. Ele exaltou a misericórdia de Deus que tinha preservado a sua vida no deserto quando os seus irmãos foram eliminados. Entre todas as dificuldades, perigos e pragas, nas vagueações pelo deserto e durante os anos de guerra, desde que entraram em Canaã, o Senhor tinha-o guardado. E agora, passados 80 anos, o seu vigor não estava enfraquecido. Não pediu para si uma terra já conquistada, mas um lugar que, mais do que todos, os outros espias tinham julgado ser impossível subjugar. As impossibilidades para os homens são fáceis para Deus. Nós é que somos finitos, Deus não. Com a ajuda de Deus, arrancaria essa fortaleza daqueles mesmos gigantes cujo poder tinha feito abalar a fé de todo o povo de Israel. Não foi o desejo de honras ou engrandecimento próprio que determinou o pedido de Caleb. E aqui está outra coisa muito importante. Vou ler outra vez. Não foi o desejo de honras ou engrandecimento próprio que determinou o pedido de Caleb. Humildade, meus irmãos. É o que Jesus nos ensinou.
O bravo e velho guerreiro estava desejoso de dar ao povo um exemplo que honraria Deus e incentivava as tribos a subjugarem completamente a terra que os seus pais tinham imaginado invencível. Caleb foi um homem de fé e de coragem. Confiando em Deus, sabia que conquistou a montanha. Não desistiu, mas sempre confiou em Deus. Quando chegar o momento de tomar decisões importantes na nossa vida, não vamos olhar para o vale, vamos olhar para a montanha. Olha bem para a montanha. Não vamos escolher o mais fácil, porque o mais fácil nem sempre é aquilo que nos convém. Temos que nos desafiar a nós mesmos. Desafiar como? Não é porque nós vamos conseguir sozinhos, mas desafiar-nos a confiar em Deus. Colocar a nossa vida na mão de Deus. Porque quando chegar lá acima da montanha, vamos descobrir, seguramente, outras montanhas maiores. A nossa vida é assim. Hoje venço esta dificuldade, pela graça de Deus, amanhã tenho outra. Mas eu vou ser perseverante, porque amanhã Deus continua comigo. Porque Deus nunca vai abandonar-me. Nunca. Não pensem que Deus é distraído e que às vezes esquece de vocês. Não. Ele nunca nos vai abandonar. O pastor Bulhão diz assim: cada um de nós é a coisa mais maravilhosa para Deus. E se nós somos a coisa mais maravilhosa para Deus, Ele nunca nos vai abandonar. Ele é o nosso Pai. Quantos agora gostariam de depositar a sua inteira confiança no Senhor, para que em meio às provas desta vida possam tornar-se vitoriosos, preparando-se assim para tomar posse definitiva da terra prometida? Esta é a pergunta que eu vos deixo. Quantos? Espero que todos que estamos aqui, aqueles que nos estão a ouvir, e todos aqueles com quem nós lidamos todos os dias, que influenciamos mostrando este Deus tão poderoso, que nos ama desta maneira que nenhum de nós consegue descrever, nem entende sequer. Por isso é que às vezes somos tão ingratos. Quantos é que vão querer tornar-se vitoriosos, preparando-se assim para tomar posse definitiva da terra prometida? Pensem, irmãos. Que Deus vos abençoe.